O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 188. Em Endor, a espelunca da maga, o encontro com Félix, depois chamado João. Valtorta tem a visão em dia 13 de junho de 1945. O tambor agora já ficou para trás dos caminhantes. Já passou por uma planície fechada sobre este monte e um outro que está defronte dele. O grupo vai caminhando, falando da subida que todos fizeram. Ainda que a princípio os mais velhos quisessem esquivar-se dela, mas agora todos estão contentes por terem estado lá em cima. O caminho agora é fácil, pois é uma estrada mestra bem cômoda. O tempo está fresco e acho que eles passaram a noite nas encostas do Tabor. Ali em Endor, diz Jesus, mostrando um pobre povoado agarrado às primeiras elevações deste outro grupo de montanhas. Quereis mesmo ir até lá? Se quiserdes me fazer contente, responde Iscariotes. Então vamos. Mas teremos que caminhar muito. Pergunta Bartolomeu, que pela idade não deve estar com muita vontade de fazer excursões panorâmicas. Oh, não, mas se quiseres ficar, diz Jesus. Sim, fica aqui. Basta que eu vá com o mestre, apressa-se a dizer Judas Iscariotes. Agora eu quereria saber que belezas vamos ver antes de decidir. Do alto do Tabor vimos o mar e depois do discurso do rapaz, devo confessar que passei a vê-lo com bons olhos pela primeira vez. E passei a vê-lo como tu o vês, com o coração. E agora eu gostaria de saber se vou aprender alguma coisa. E então eu vou, ainda que tenha de cansar-me, diz Pedro. Estás ouvindo, Judas? Tu não dissestes ainda as tuas intenções neste lugar. Mas por gentileza para com os seus companheiros dizei-as agora, sugere Jesus. Mas não foi a Endor que Saul quis vir para consultar a pitonisa? Sim, então. Sim, mestre, eu gostaria de ir àquele lugar e ouvir-te falar sobre Saul. Nesse caso eu também vou, diz Pedro entusiasmado. Então vamos. Terminam com passos rápidos o último trecho da estrada mestra, depois a abandonam para tomarem uma estrada secundária que vai diretamente até Endor. É um pobre lugar, como disse Jesus. As casas estão como que enraizadas nas encostas que depois, para lá do povoado, se tornam mais ásperas. Os moradores são pobres, em sua maior parte eles cuidam do pastoreio pelas pastagens do monte e por entre os bosques dos carvalhos seculares. Há uns poucos campos de aveia e de cereais semelhantes, e nas faixas de terra que podem ser aproveitadas. Há alguns pés de macieiras e figueiras. Poucas são as videiras ao redor das casas e que enfeitam um pouco os muros, com sua cor escura, dando a entender que aqui é um pouco úmido. Agora vamos perguntar onde era o lugar da pitonisa de Jesus. E faz parar uma mulher que está voltando da fonte com suas ânforas. A mulher olha para ele com curiosidade, depois responde com grosseria. Não sei, tenho outras coisas bem mais importantes do que essas histórias, e o deixa no ar. Jesus se dirige a um velhinho que está entalhando um pedaço de madeira. A pitonisa, Saul? Quem é que pensa mais nisso? Mas espera, aqui há um que estudou e talvez saiba. Vem. E o velhinho sai manquejando por um caminho estreito e cheio de pedras até chegar a uma casa muito pobre e baixa. Ele está aqui, eu vou entrar e chamá-lo. Pedro, mostrando as galinhas que estão ciscando em um quintal muito sujo, diz: Este homem não é israelita. Mas não diz mais nada, porque o velhinho já está de volta, acompanhado por um homem caolho, sujo e desalinhado, como tudo o que há em sua casa. O velhinho diz: Estás vendo? Este homem diz que é para lá daquela casa desmoronada. Há uma trilha, depois um pequeno regato, depois um bosque e umas cavernas e a mais alta delas.
A que tem ainda os muros desmoronados em um dos lados é a que estás procurando. Não foi assim que disseste? Não, fizeste uma grande confusão. Deixa eu irei com eles, forasteiros. O homem tem uma voz áspera e gutural. O homem tem uma voz áspera e gutural que aumenta a má impressão que ele já causa. Ele se envereda pela trilha. Pedro, Felipe e Tomé fazem repetidos sinais a Jesus para que não vá. Mas Jesus não lhes dá atenção e vai adiante com Judas atrás do homem, enquanto os outros o acompanham de má vontade. És israelita? Pergunta o homem. Sim, eu também, ou quase. Ainda que não pareça, mas estive muito tempo em outras cidades e apanhei os costumes que estes tolos por aí condenam. Sou melhor que os outros, mas eles me chamam de demônio porque eu leio muito, crio galinhas que vendo aos romanos e sei curar por meio de ervas. Quando jovem, por causa de uma mulher, me agarrei. Perdi aqui. Quando jovem, por causa de uma mulher, me agarrei com um romano. Naquele tempo eu estava em Cíncio e o apunhalei. Ele morreu e lá perdi um olho, o que eu possuía, e fui condenado ao cárcere por muitos anos, para sempre. Mas eu sabia curar e curei a filha do guarda. Isso valeu-me a amizade dele e um pouco de liberdade. Usei dela para fugir. Eu fiz mal, porque o homem certamente teve que perder a vida por causa da minha fuga. Mas a liberdade parece mais bela enquanto somos prisioneiros. Então não é bela depois? Não é melhor o cárcere, onde estávamos sós, do que o contato com homens que não nos concedem estar sós, e que estão ao redor de nós para odiar-nos. Tu estudastes os filósofos? Eu era mestre em Cíncio, eu era prosélito. E agora? Agora sou nada, vivo na realidade. E odeio como fui e estou sendo odiado. Quem é que te odeia? Todos e Deus em primeiro lugar. Ela era minha mulher, e Deus permitiu que ela me traísse e me arruinasse. Eu era livre e respeitado, e Deus permitiu que eu me tornasse um presidiário. O abandono de Deus e a injustiça dos homens fez desaparecer aquele e estes. Aqui não há mais nada, e bate a cabeça no peito. Bate na cabeça e no peito. Isto aqui é uma cabeça. Aqui na cabeça está o pensamento, o saber. É aqui que não há mais nada. E cospe com desprezo. Estás enganado. Aí tem ainda duas coisas. Quais? A lembrança e o ódio. Tira-os. Sejas verdadeiramente vazio, e eu te darei uma coisa nova para pôr aí. Uau! Que é? O amor. Tu me fazes rir. Há 35 anos que eu não ria mais, meu homem. Desde que eu tive prova de que a mulher estava me traindo com o romano mercador de vinhos. O amor a mim. É como se eu jogasse joias aos meus frangos. Eles morreriam de indigestão se não conseguissem passá-las junto às fezes. Comigo é a mesma coisa. O teu amor seria para mim um peso se eu não pudesse digeri-lo. Não, homem, não digas isso. Jesus lhe põe a mão sobre o ombro, verdadeira e manifestamente aflito. O homem olha para ele com seu único olho, e o que ele vê naquele rosto, de tão grande doçura e beleza, o faz emudecer e mudar de expressão. Do sarcasmo ele passa para uma seriedade profunda, e desta para uma verdadeira tristeza. Ele inclina a cabeça e depois pergunta com uma voz diferente: Quem és? Jesus de Nazaré, o Messias. Tu? Ué, eu? Não sabias nada sobre mim? Tu que lês tanto? Eu sabia, mas não que estavas vivo. Sobretudo eu não sabia disso. Eu não sabia que eras bom para com todos assim, até com os assassinos. Perdoa tudo o que eu te disse a respeito de Deus e do amor. Agora compreendo por que é que me queres dar o amor, porque sem o amor o mundo é um inferno. E tu, o Messias, queres fazer dele um paraíso. Um paraíso em
todos os corações. Dai-me a sua lembrança e o ódio que te tornam doente, e deixa que eu ponha em teu coração o meu amor. Oh, se eu te houvesse conhecido antes, mas quando eu matava, certamente não tinhas nascido. Mas depois, quando fiquei livre, como livre é a serpente da floresta, eu vivia para envenenar com meu ódio. Mas fizeste também coisas boas, não disseste que curavas por meio de ervas? Sim, para que me tolerassem, mas quantas vezes lutei com a vontade de envenenar por meio de filtros? Estás vendo? Eu vim me refugiar aqui porque aqui é um lugar onde nada se sabe do mundo e que o mundo também não conhece. É um lugar maldito. Noutros lugares eu era odiado e odiava. E tinha medo de ser reconhecido, mas eu sou mau. Tens ainda uma mágoa por teres feito mal ao guarda da prisão. Não vês que tens ainda alguma bondade? Não és mau. Estás somente com uma grande ferida aberta e ninguém a cura. A tua bondade foge dela com o sangue das feridas. Mas se houver quem cuide de ti, cure a tua ferida, meu pobre irmão. A tua bondade, não mais eliminada à medida que se forma, cresceria em ti. O homem chora de cabeça inclinada, mas sem o mínimo sinal de que está chorando. Só Jesus, que vai caminhando ao lado dele, é que o vê, mas não lhe diz mais nada. Chegam a uma espelunca que é formada por escombros de desmoronamentos e cavernas naturais no monte. O homem procura tornar firme a sua voz e diz: Pronto, é aqui, podes entrar. Obrigado, amigo, sê bom. O homem não diz mais nada e fica onde está, enquanto Jesus com os seus, tendo conseguido passar por umas grandes pedras, que certamente eram pedaços de muros bem fortes, espantando os lagartos e outros animais feios, entram em uma grande gruta de paredes enfumaçadas com gravitos nas pedras, representando ainda os signos do zodíaco e histórias semelhantes. Em um canto enfumaçado há uma cavidade, e embaixo um buraco, como se fosse um esgoto para escoamento de líquidos. Os morcegos decoram o forro com seus grandes cachos, que causam arrepios, e um mocho espantado pela luz do facho que Tiago acendeu, para ver se está pisando sobre escorpiões e víboras. Se sente incomodado e agita suas asas acolchoadas, fazendo bem seus olhos atingidos por aquela luz. Ele está empoleirado dentro da cavidade um fedor de ratos mortos, de doninhas, de passarinhos em putrefação a seus pés mistura-se com o mau cheiro do estrume e do solo úmido. Um belo lugar, na verdade, diz Pedro. Era melhor o teu Tabor e o teu mar, rapaz. E depois, virando-se para Jesus, procura contentar logo Judas, porque aqui não é bem a sala real de Antipas. Vamos logo. Que é mesmo que queres saber? Pergunta Judas de Queriote. Está bem, eu queria saber por que Saul pecou por vir até aqui. Quereria saber se é possível que uma mulher seja capaz de evocar os mortos. Quereria saber se, fala tu, afinal, eu te farei perguntas. Isso vai longe, vamos pelo menos lá para fora ao sol, por cima das pedras. Assim ficaremos livres desta umidade e deste fedor, pede Pedro. E Jesus consente. Assentam-se como podem sobre os muros desmoronados. O pecado de Saul não foi o único pecado dele, mas foi precedido e acompanhado por muitos outros, todos graves. Sua dupla ingratidão para com Samuel, que ungiu rei e que depois se eclipsa, para não dividir com o rei a admiração do povo. Ele foi ingrato, mais vezes ainda, para com Davi, que o livrou de Golias, que poupou sua vida na caverna de Engate e em Áquila. Foi culpado por muitas desobediências e por escândalos dados ao povo. Foi culpado por ter causado dor a Samuel, seu benfeitor, voltando à caridade. Culpado por ciúme e atentado contra Davi, outro benfeitor seu, e enfim pelo delito que neste lugar ele cometeu. Contra quem? Aqui ele não matou ninguém. Aqui ele matou sua própria alma. Acabou de matá-la aqui dentro. Por que estás baixando a cabeça? Porque estou pensando, mestre.
Estás pensando? Eu estou vendo, mas em que estás pensando? Por que querias vir? Não foi por pura curiosidade de estudioso, confessa-o. Sempre se ouve falar de magos, de necromância, de espíritos evocados. Eu queria ver se descobrir alguma coisa. Eu gostaria de saber como acontece. Eu penso que nós, destinados a impressionar para atrair, deveríamos ser um pouco necromantes. Tu és tu. E fazes com o teu poder, mas nós temos que pedir tal poder e uma ajuda para fazer coisas estranhas que se imponham. Oh, não estás doido? O que é que estás dizendo? Gritam muitos. Calai-vos, deixai-o falar, não é doideiro, gritem. Sim, enfim, me parecia que aqui chegando um pouco de magia daquele tempo pudesse penetrar em mim e tornar-me um dos grandes. Isso interessaria a ti, podes crer. Nossa. Sei que és sincero neste teu desejo atual, mas te respondo com palavras eternas, porque são do livro, e o livro existirá enquanto existir o homem. Acreditado ou escarnecido, impugnado em nome da verdade e da derrisão, existirá sempre. Foi dito, e Eva, pois que o fruto da árvore era bom de se comer e belo de se ver, o colheu e comeu dele, e deu dele ao marido. E então os olhos deles se abriram, e percebendo que estavam nus, fizeram para si cintos. E Deus disse, como foi que percebestes que estáveis nu? Somente por terdes comido do fruto proibido. E os expulsou do paraíso de delícias. E no livro de Saul está escrito, Samuel aparecendo-lhe disse-lhe, por que me perturbastes, me fazendo evocar? Por que me fazer perguntas, uma vez que o Senhor se afastou de ti? O Senhor te tratará como eu te disse, porque tu não obedeceste à voz do Senhor. Meu filho, não estendas a mão para o fruto proibido, pois somente aproximar-se dele já é uma imprudência. Não tenhas a curiosidade de conhecer as coisas ultraterrenas, por temor de que não se apegue a ti o satânico veneno. Foge das coisas ocultas e das coisas que não se explicam. Só uma coisa é de ser acolhida com santa fé, Deus. Mas o que não é de Deus e não é explicável com as forças da razão ou não pode ser feita com as forças do homem, foge, para que não se abram para ti as fontes da malícia e tu não consigas compreender que estás nu. Nu é repelente na humanidade misturada com satanismo. Porque queres pasmar-te com prodígios obscuros? Pasma com a tua santidade, que ela seja luminosa, como as coisas que vêm de ti. Se vista com a santidade. Não tenhas desejo de rasgar os véus que separam os vivos dos mortos. Não inquietes os defuntos. Escuta-os se são sábios, enquanto estiverem sobre a terra, e venera-os com a tua obediência até depois de sua morte. Mas não perturbe sua segunda vida. Quem não obedece à voz do Senhor perde o Senhor. E o Senhor proibiu o ocultismo, a necromância, o satanismo em todas as suas formas. Que queres saber a mais de quanto a palavra já te disse? Que queres fazer a mais do que tudo que a tua bondade e o meu poder já te concedem operar? Não desejes o pecado, mas sim a santidade, filho. Não te sintas humilhado. Agrada-me que tu te reveles em tua humanidade. O que agrada a ti, agrada também a muitos demais. Somente uma coisa, o motivo que apresentas para este teu desejo, ser poderoso a fim de atrair para mim, tira muito peso dessa humanidade e faz que ela crie asas, mas são as asas de pássaro da noite. Não, meu Judas, põe asas do sol, põe asas de anjo em teu espírito. Só com o vento delas atrairás os corações e os transportarás com o teu exemplo para Deus. Podemos continuar a andar? Sim, mestre, eu errei. Não, tu foste um indagador. Deste mundo estará sempre cheio. Vem, vamos sair deste lugar de mau cheiro. Vamos ao encontro do sol. Dentro de poucos dias é Páscoa e depois iremos à casa de tua mãe, a tua casa honesta, a tua santa mãe. Oh, quanta paz! Como sempre, a lembrança da mãe e o elogio do mestre à mãe fazem que Judas fique calmo.
Saem das ruínas e começam a descer pelo caminho por onde vieram. O homem caolho ainda está ali. Ainda estás aqui? Pergunta Jesus, como se não estivesse vendo o rosto vermelho pelas muitas lágrimas derramadas. Eu estou aqui. Se me permites, eu te acompanho. Preciso dizer-te uma coisa. Vem então comigo. O que queres dizer-me? Jesus, eu acho que para ter força de falar e de fazer a magia santa, de mudar a mim mesmo, de chamar a vida a minha alma morta, como a pitonisa evocou Samuel para Saul, eu devo dizer o teu nome. Tão doce como o teu olhar, santo como a tua voz. Tu me deste uma vida nova, e ela está ainda informe, ainda incapaz de nada, como a de um recém-nascido que acaba de ser gerado, agita-se ainda entre os apertos de uma casca malvada. Ajuda-me a sair da minha morte. Sim, amigo. Eu reconheci que tenho ainda um pouco de humanidade em meu coração. Não sou totalmente uma fera e ainda posso amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. O teu amor que é perdão, me ensina isso. Não é verdade que é assim? Sim, amigo. Então leva-me contigo. Eu era Félix, que ironia. Mas tu me darás um novo nome, para que o passado fique realmente morto. Eu te acompanharei como um cão vagabundo que finalmente achou um dono. Serei teu escravo, se quiseres, mas não me deixes sozinho. Sim, amigo. Que nome põe em mim? O nome que eu gosto muito, João, porque tu és a graça que o Senhor faz. Me tomas contigo? Por enquanto, sim. Depois me acompanharás com os discípulos. Mas e a tua casa? Eu não tenho mais casa. Deixarei para os pobres tudo o que eu tenho. Dá-me somente amor e pão. Sim, vem. E Jesus se vira chamando os apóstolos. Meus amigos, especialmente tu, Judas, recebei o meu obrigado por meio de ti, por meio de vós, uma alma vem para Deus. Aqui está um novo discípulo. Vem conosco até que possamos confiá-lo aos irmãos discípulos. Ficai felizes por teres encontrado um coração e bendizei a Deus comigo. Muitos felizes, na verdade. Muito felizes, na verdade, não. Parecem ter ficado os 12, mas fazem cara boa por obediência e cortesia. Se me permites, eu vou na frente encontrar-me-ás na soleira da casa. Então vai. O homem parte correndo, parece ser outro. E agora que estamos sós, eu vos ordeno. E agora que estamos sós, eu vos ordeno. Isto eu vos ordeno, que sejais bons para com ele. E não faleis do seu passado, seja lá quem for. Quem falasse ou quem faltasse a caridade para com o irmão redimido seria no mesmo instante rejeitado por mim. Entendestes bem? E vede como o Senhor é bom. Tendo vindo até aqui por um fim humano, Ele ainda nos concede que voltemos daqui tendo obtido um fato sobrenatural. Oh, eu me alegro pela alegria que há agora no céu por causa de um novo convertido. Chegam diante da casa na soleira com uma veste escura e limpa e uma capa nas mesmas condições, com um par de sandálias novas e um saco de bom tamanho nas costas. Lá está o homem. Ele fecha a porta depois. Coisa estranha em um homem que se poderia julgar de todo insensível. Ele pega uma pequena galinha branca, talvez a predileta, que se agacha mansinha nas mãos dele e a beija, chora e depois a põe no chão. Vamos, perdoa-me, mas estes meus frangos me amaram. Eu falava com eles e eles me entendiam. Eu também te entendo e te amo muito. Eu te darei todo o amor que durante os 35 anos o mundo te negou. Oh, eu sei. Eu estou sentindo, por isso eu vou. Mas tem compaixão do homem que ama um animal que ele foi mais fiel do que o homem. Sim, sim. Não penses mais no passado. Terás muito o que fazer agora. E com a tua experiência farás muito bem. Simão, vem cá. E tu, Mateus, tá vendo? Este foi mais do que um prisioneiro. Ele foi um leproso. Este foi um pecador. E a estes eu amo, porque sabem compreender os pobres corações. Não é verdade? Pela tua bondade, Senhor, mas pode crer, amigo, que tudo se anula no servi-lo. Só a paz permanece, diz Zelotes. Sim, a paz e uma nova juventude ocupam o lugar onde estava uma velhice de vício e de ódio. Eu era publicano, mas agora sou apóstolo. Temos diante de nós o mundo e estamos instruídos sobre ele. Não somos mais os rapazes levianos que passam perto do fruto danoso e da planta que se inclina.
e não vemos a realidade. Nós sabemos. Podemos evitar o mal e ensinar os outros a evitá-lo. E sabemos endireitar o que está inclinado, porque sabemos que alívio foi termos sido socorridos. E sabemos que quem socorre é Ele, diz Mateus. É verdade, vós me ajudareis. Obrigado, e como se eu passasse de um lugar escuro e fétido para um ar livre, de um prado todo florido. Eu experimentei uma alegria semelhante quando saí já livre, finalmente livre, depois de 20 anos de cárcere e de um trabalho brutal nas minas de Anatólia, e me encontrei, eu havia fugido numa tarde tempestuosa, encontrei-me no alto de um monte áspero, mas aberto, cheio de sol ao alvorecer e coberto de bosques odoríferos. A liberdade, mas agora é mais ainda. Tudo em mim se dilata. Fazia 15 anos que eu já estava sem os grilhões e agora eles caíram de verdade. Aqui é a casa do velho que os levou a mim. Homem, ó homem. O velhinho se aproxima e fica maravilhado ao ver que o caolho está limpo, em roupa de viagem e com o rosto sorridente. Toma, essa é a chave da minha casa, eu vou-me embora para sempre. Eu te agradeço porque tu és meu benfeitor, tu me deste de novo a família. Faze do que o meu tudo o que quiseres. Cuida dos meus frangos, não os maltrates. Todos os sábados vem o romano comprar os ovos. Eles te darão alguma vantagem. Trata bem das minhas galinhazinhas e Deus te pague por isso. O velhinho está assombrado. Ele pega a chave e fica de boca aberta. Jesus diz, sim, faze como ele diz e também eu te ficarei agradecido. Em nome de Jesus eu te abençoo. O Nazareno? Então, és tua misericórdia. Eu falei com o Senhor, mulheres, homens, o Messias está entre nós. Ele grita como uma águia e as pessoas todas vêm correndo de todos os lados. Abençoa, abençoa, gritam todos. E outros dizem, fica conosco. E outros ainda, onde vais? Pelo menos dizes aonde vais. Vou a Naim, vou ficar aqui, porque ficar aqui eu não posso. Nós vamos te acompanhar, está de acordo? Vinde. E a quem fica, paz e bênção. Encaminham-se para a estrada mestra e vão por ela. O homem que caminha próximo a Jesus, que se sente cansado sob o seu saco, atrai a curiosidade de Pedro, mas o que há de tão pesado aí dentro? Ele pergunta. Minhas roupas e alguns livros, os meus amigos depois dos frangos. Não pude separar-me e pesam. É, ciência pesa, e se pesa. E a quem ela agrada, então? Foram os livros que não me deixaram louco. Deves mesmo quereres bem. Mas que livros são? Filosofia, história, poesia grega e romana. Bonitos, devem ser bonitos. Mas achas que vai poder andar com eles nas costas? Talvez eu consiga até separar-me deles, mas tudo de uma vez não se pode fazer, não é mesmo, Messias? Chama-me de mestre. Sim, não se pode. Mas eu vou arrumar um lugar onde poderás dar abrigo aos teus amigos livros. Eles te poderão servir para discutires com os pagãos sobre Deus. Oh, como tens o pensamento livre de toda restrição! Jesus sorri e Pedro exclama. Mas sem dúvida alguma, ele é a própria sabedoria. E a bondade, podes crer. E tu és culto? Eu? Sou muito culto. Eu já distingo uma carpa de uma sardinha e a minha cultura para aí. Sou pescador, meu amigo. E Pedro se ri, humilde e sincero. Você é um homem honesto. Esta é uma ciência que cada um por si aprende. Mas é muito difícil de se conseguir. Tu me agradas. Tu também me agradas, porque és sincero. Até em te acusares, eu perdoo tudo, ajudo a todos, mas sou um inimigo desapiedado dos falsos. Eles me dão arrepios. Tens razão, falso é um delinquente. Um delinquente? Assim disseste. Dize-me, não terás confiança em mim para me entregares um pouco esse seu saco? E fica certo de que não vou fugir com seus livros. Tu me parece estar muito cansado. 20 anos de trabalho na mina acabam com a gente. Mas por que queres cansar-te tu? Porque o mestre nos ensinou a amar-nos como irmãos. Dá aqui e segura estes meus trapos. O meu é leve. Nele não há história nem poesia. A minha história e minha poesia é diferente do que falaste. É ele, o meu Jesus, o nosso Jesus. E assim termina a visão. Fiat.